Enche-nos, ó Pai, nesta manhã, com o teu óleo, Senhor. Com o teu óleo, Pai. Com o teu óleo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos nesta manhã. A minha alma engrandece o Senhor, Pai. O meu espírito exulta em ti. Ó Deus, meu Salvador, Rei meu e Deus meu, a quem eu tenho confiado, Senhor, todos os dias, entregado a ti todo o meu ser. Pai, aqui estamos diante de ti nesta manhã. E sem ti nada poderemos fazer. Então, por isso a ti, Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, fica conosco. Enche-nos com o óleo da alegria. Fica com cada um, Pai, nesta manhã, em cada lar. Se não for o Senhor, amado Espírito Santo, nada acontece. Nada acontece aqui em lugar nenhum. Se o Senhor não trouxer a revelação da tua palavra e falar com cada um, conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Revela-nos, Senhor. Eis-me aqui a minha vida, como instrumento do Senhor, Pai, com o larido da minha voz. Pois de mim eu nada sei, mas fala o Senhor em mim, através de mim. E que a unção que vem do trono de Deus seja sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Graças e paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor sobre vida saudável. Não tem como ter vida saudável sem Jesus. E em João 4, vai falar sobre a mulher samaritana. E a palavra do Senhor diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Essa palavra tremenda. E eu fico maravilhada, porque quando a água ela entra, ela realmente faz o que lhe apraz fazer. Lembro muito bem quando o bispo sempre menciona quando a água entrou, né, o que veio na vida dele. Ele sentiu a água entrar. Eu lembro o primeiro dia que eu entrei na Jesus Cristo Reina. Foi numa quarta-feira chuvosa de 2010, onde estava frio, chuvoso.
E aquele dia eu falei para o Senhor, eu não vou sair daqui sem antes ouvir a tua voz. Fui levada por uma pessoa muito especial que congregava lá antes. É especial porque foi ela que me levou, né? E naquele dia, Deus usou uma amada irmã também, que é muito especial, que é a irmã Ilma, né, para falar comigo no culto. Era um culto de oração na quarta-feira, e o culto finalizou e meu Deus, eu ainda não ouvi o Senhor, porque meu coração ainda não tinha realmente ouvido o Senhor até aquele momento. E eu percebia que o tempo todo ela me olhava, não conhecia ninguém ainda. Aí naquele momento já ia dar a bênção, mas ainda ninguém fez o clamor, né, para receber Jesus como Salvador. E ela levantou, ela foi lá na frente, ela falou assim: você que veio aqui me ouvir falar, saiba que sou eu, Deus, que falo contigo hoje. Levanta, dá a volta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque eu sou Deus. Sou eu Deus de perto, Deus de longe. Você pode ir no centro, você pode ir em qualquer lugar. Mas sou eu Deus que tem um propósito com você aqui. Aquele dia, eu caí em prantos de choro. E foi como aquela mulher no fluxo de sangue, que ela ouviu Deus, ouviu falar que Jesus curava. Naquele momento, o Espírito Santo falou com ela. E naquele dia foi como quando o Senhor teve um encontro com Saulo. Eu saí dali trêmula. Eu fui trabalhar no dia seguinte, eu já fui falando de Jesus para as pessoas. Cheguei no meu trabalho, foi o dia todo. E a segunda vez que eu voltei, então foi feito o clamor e eu recebi Jesus como meu Salvador. Mas o Espírito Santo já tinha entrado no primeiro dia que eu entrei ali na Jesus Cristo Reina. E eu era muito sofrida, né? Tentativa de suicídio por algumas vezes. Então a dor era imensa dentro de mim. Era muito grande. E aquele dia, aquele vazio, aquela dor foi preenchida. Exatamente naquele dia. E então não tem como ter uma vida saudável sem Jesus, porque Ele é a fonte a jorrar para a vida eterna, como essa mulher samaritana. Ela tinha passado por vários maridos, mas o vazio estava ali. Mas quando ela verdadeiramente tomou da água, ela nunca mais teve sede. Mas sede de quê? A sede que ela tinha era a sede, era o vazio que faltava, que era Jesus. Jesus Cristo. Quando teve verdadeiro encontro com Jesus. Deus é bom demais, né? Então, eu fiz algumas anotações e buscando o Senhor, e o Senhor foi me dando palavra. E o Senhor me levava, né, ao Salmo 6, no versículo 2, quando Davi também clamava. Então, ele clamava também pela misericórdia do Senhor após ter cometido o pecado. E como veio? É para vir o refrigério através do arrependimento. E no versículo 2, no Salmo 6, 1 e 2, mas só o 2 diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Mulher samaritana, ela estava em pecado. Em pecado não há saúde, o pecado faz separação. Davi aqui já era o momento que tinha cometido o pecado. Então Davi, até os ossos dele estavam totalmente adoecidos. E Salmos 38 também, no versículo 3 até o 5, Davi também clama pelo perdão de Deus. Ele vai ali também, ele fala: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças.
As minhas chagas cheiram mal e estão corruptos por causa da minha loucura. E Davi, ele vai novamente, ele vai clamando ao Senhor até ele chegar o Salmo 51, que ele implora o Senhor, né, pela misericórdia mais uma vez. Tudo vem através do pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Louvado seja Deus. E Davi, ele foi clamando ao Senhor pela misericórdia do Senhor. E por que o Senhor foi me dando? Eu fiquei a madrugada toda, todos esses dias, mas o Senhor veio falando e era essa palavra. Porque não existe vida saudável sem Jesus. Nós somos aquilo que nós alimentamos. O que nós comemos é aquilo que vai refletir no nosso corpo físico e também no espiritual. Claro que eu preciso muito, muito ainda buscar fazer atividades físicas, fazer realmente tudo isso. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar, né, da nossa saúde. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E nós não vamos machucar aquilo que é templo do Espírito Santo. Mas isso só é possível se nos esforçarmos. Mas só será possível verdadeiramente se estivermos arraigados, alicerçados na palavra. Né? Então, a palavra do Senhor diz em Efésios 5:29. Nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Mas se só alimentarmos esse corpo físico, nós não alimentarmos o espírito, nada vai acontecer, só vai engordar. Só vai engordar. Não vai acontecer nada além disso. Né? Muitos procuram uma academia, mas para suas próprias vaidades. Precisamos fazer academia, precisamos fazer atividade física. Mas isso não pode ser a prioridade. Qual a intenção do nosso coração em fazer isso? É para cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, ou para a própria vaidade? Muitos procuram fazer, mas para si próprio. Né? Fazem jejum, fazem dieta, fazem várias coisas, mas para agradar a si mesmo, para seu próprio benefício. E não é isso que o Senhor quer de nós. Podemos fazer tudo isso, mas o principal é Jesus. Né? E assim eu fui pesquisando algumas coisas. A medicina mostra que o problema maior de saúde está no nosso estilo de vida, no estilo de vida no que nós levamos, uma vida saudável.
a importância da boa alimentação, tomar bastante água. A água, né, pode ser o suco, eu cobro muito isso aqui, eu tomo muita água e cobro muito isso aqui em casa, cobro da minha mãe. É a água que precisa ser tomada, é a água que purifica o nosso rim, né? É a água que precisa ser ingerida em todo tempo. Precisamos, eu tenho o hábito de garrafas, né? Atividade física é super importante, né? Dormir bem é importantíssimo, a gente precisa descansar. Às vezes é difícil, mas é preciso, né? Largar hábitos prejudicial à nossa saúde. Então, é a nossa saúde, ou seja, para ter uma vida saudável, nós precisamos ter uma vida saciada em Deus. Porque quando nós estamos saciados em Deus, nada mais vai fazer falta, nada mais, né? Então, é importante isso, a gente estar saciado em Deus, né? Para termos uma vida protegida das semeaduras carnais, né? Porque se nós não estivermos saciados em Deus, as semeaduras carnais, elas vêm e realmente elas vão ficar. Por quê? Porque vai atrair aquilo que a gente faz mais. Teve um período aqui em São Paulo que estava tendo aquela que eu acho um absurdo, colocando os cachorros para brigarem, né? Até um matar o outro, né? E teve uma reportagem. E teve um homem que ele colocava, os cachorros era dele, ele colocava os dois e era tudo combinado, né? Então aquele que ele queria que perdesse, ele engordava ele bastante, ele dava ele bastante comida. Aquele que ele queria que ganhasse, ele alimentava pouco, mas saudável. Então aquele estava cheio de energia, o outro estava cansado, gordo. Então aquele ele não ia conseguir, porque ia prevalecer o quê? Ele comeu muito. Ele comeu demais, então ele ia conseguir fazer alguma coisa? Nada. Então vai prevalecer na nossa vida aquilo que a gente faz mais. Se eu vou alimentar mais o corpo físico de comida, das coisas desta terra, é isso que vai prevalecer na minha vida. Mas se eu vou alimentar o espiritual, também é o que vai prevalecer. Como o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida, né? Ele diz também, como ele estava no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas isso nós só vamos conseguir na intimidade com o Senhor, né? Então, o Senhor, ele é a única fonte de vida, a única forma de viver uma vida saudável verdadeiramente é somente em Jesus. E é muito especial que o Senhor me dava, eu também não falei, meu Deus, mas como assim? Em Levítico ele fala, né, a respeito do sangue, né, como a eficácia do sangue, e que tudo se refere, né, ao poder e à purificação, né, restauração através do sangue de Jesus. Eu falei, nossa, e aí eu fui até lá em Levítico 17, que vai falar no Levítico 17:11, que vai dizer assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que velo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então eu fui pesquisar, né, a eficácia do sangue. E a eficácia do sangue, ela é tudo, né, pelo sangue de Jesus que tudo foi feito. Né? O sangue, a eficácia de Jesus se refere ao poder redentor, purificador e restaurador do sangue de Jesus, que simboliza a vida e a morte de Cristo para a salvação da humanidade. O sangue de Jesus é apresentado como sacrifício perfeito que perdoa os pecados, purifica a consciência e garante a vida eterna. A purificação e o perdão pelo sangue de Jesus, a nova aliança é pelo sangue de Jesus, a vitória pelo sangue de Jesus, a libertação pelo sangue de Jesus, quando veio a libertação da escravidão, a restauração pelo sangue de Jesus, uma nova chance daqueles que estão afastados e voltam para o Senhor, é pelo sangue de Jesus. E é a fonte de vida,
A vida está no sangue, e o sangue de Jesus é a fonte da vida eterna. A vida abundante e a possibilidade de uma vida plena em Cristo. Então eu falei, meu Deus, que coisa linda. Então não tem como ter uma vida saudável mais uma vez, senão em Jesus Cristo, em uma vida de oração, de adoração, em santidade. E como o bispo, né, sempre frisa, e meditando na palavra de Deus. Não tem como, né? Porque a palavra, ela é a fonte a jorrar sobre as nossas vidas, a água da vida. Então, mais uma vez, o Senhor, ele fala, né, conosco em João, no versículo 6, capítulo 6, 51. Só para a gente encerrar. Louvado seja Deus. João 6. Glória a Deus. E diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Louvado seja o Senhor Jesus. E João 14, 6 também vai dizer assim. E Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não tem como ter vida saudável sem Jesus Cristo. Então, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós podemos se achegar a Ele para termos vida através da sua palavra. Uma vida associada em Deus, está lá em 2 Coríntios 3, 4, capítulo 3, versículo 4 ou 6, que diz assim: E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, mais uma vez, né, a sede pela presença de Deus, o desejo que devemos ter é de se saciar na presença do Senhor. Né? E a presença do Senhor, ela não traz confusão, ela não traz nenhuma insegurança, ela não traz outras sedes a não ser caminharmos cada dia mais na presença dele. Então, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Não existe nenhuma forma de termos uma vida saudável se não estarmos na presença de Deus. Então, em qual fonte nós estamos buscando para ter uma vida saudável? E de que forma nós estamos buscando para nos manter uma vida saudável? E é maravilhoso quando aquela mulher, ela tomou daquela água que Jesus deu. Ela saiu falando para todo mundo. Foi a primeira missionária ali, né? Eu acredito. Porque a alegria dela foi tanta que o cântaro ficou para trás. Ela não viu mais a importância do cântaro, da água, ela não se preocupou mais com quem ia ver, ela não teve medo de mais ninguém, ela não se preocupou com o que iam falar mais. Por quê? Porque a cura que ela precisava já aconteceu ali, de uma forma muito especial. Então, né, quando Jesus entra, né, onde Jesus mora não há tristeza, não há dor, não há choro. Onde Jesus mora não há medo, onde Jesus entra não há medo. Então, quando Jesus entrou, a água entrou, ela já não se preocupou com mais nada. A preocupação de buscar água no final do dia já não existia mais, porque ela já sabia em quem ela cria. Ela sabia verdadeiramente em quem ela tinha a confiança dela a partir daquele momento. Quando a palavra vem revelada, como o bispo falou, né? Ela faz o que lhe apraz fazer.
Ela vai, ela penetra, junta a alma, a medula, e ela faz o que realmente lhe apraz fazer. Isso eu entendo o encontro verdadeiro com Deus. O encontro verdadeiro com Deus é esse encontro. Quando nós temos verdadeiramente um encontro com Deus, nunca mais esquecemos. Nunca mais. Temos pessoas que recebem Jesus e se perguntam o que aconteceu, ele ainda não sabe. Por quê? Porque a água não entrou. A vida eterna não entrou. As boas novas não entrou. Jesus não entrou. Mas quando ele entra, não tem como. Porque falar de mim, eu lembro o dia, eu lembro como foi, eu lembro detalhes de tudo ali naquele dia. Foi até o Bispo Agostinho que ministrou naquele dia, no qual eu estive ali na Jesus Cristo Reina. Então não tem como. E quando nós temos esse encontro verdadeiro com o Senhor, eu falo, aquele que tem um encontro com Deus, ele nunca mais sai da presença de Deus. Ele nunca mais sai, porque não tem como. Não tem como ele sentir a água jorrar, descer e ver o que ela vai fazendo dentro da gente, porque ela trabalha de dentro para fora. Não tem como sair dessa presença. É algo muito especial. E assim, lá em Filipenses 3, do 8 ao 14, depois podem ver como nós devemos considerar. Paulo ele vai falando ali, Sim, devemos considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e os considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Louvado seja o Senhor, para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para alcançarmos essa plenitude, essa vida saudável, somente em Cristo Jesus. Pela medicina, eu nem andava mais. Pelo diagnóstico médico, tenho 2 hérnias de disco, artrose no joelho, não tenho cartilagem, o joelho está tudo crocante. Não andaria mais. Eu não tomo nenhuma medicação. Para a glória de Deus, exercendo a fé, o Senhor tem cuidado, tem me ajudado a caminhar e não tenho dor. E todos os dias eu olho e fico maravilhada sobre os cuidados de Deus, como Ele tem cuidado. Me ajuda a cuidar e conduz a minha vida todos os dias. Isso não é fácil, mas a fé vem no ouvir a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tomando posse daquilo que está em Isaías 53, 4 e 5, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ali em Mateus, no versículo 8, capítulo 8, versículo 17, para que se cumprisse o que está em Isaías, que o Senhor já sarou as nossas enfermidades e doenças. Tomamos posse, que todos nós venhamos tomar posse todos os dias. Como de ontem para ontem eu estava muito mal. Falei, meu Deus, vou falar sobre vida saudável, olha como eu estou. Mas veio a oração e eu tomei posse, através da palavra. A apóstola, ela falou, o Senhor já levou sobre si, eu recebi, tomei posse. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi uma bênção, foi uma fonte a jorrar, foi a água que veio
direto do trono de Deus, né? E eu fiquei bem. Então, quero louvar o Senhor, né, por esta mensagem de hoje, pela palavra que veio direto do trono de Deus. Eu falei para o Senhor, é o Senhor que vai falar, não sou eu, de mim não tenho nada. Mas eu louvo o Senhor por cada palavra, por cada detalhe. E só a palavra vai fazer o que lhe apraz fazer. O Espírito Santo que vai fazer com cada um e entregar a cada um a porção de cada um, como entregou a minha, falou comigo primeiro, e eu creio que ele já falou com cada um aqui, conforme a porção que cada um recebeu nesta manhã. Então eu louvo ao Senhor por essa palavra, eu louvo ao Senhor pela oportunidade de poder ser boca do Senhor aqui nesta terra. Que o Senhor continue abençoando cada um em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.